Saúdo a todos com a paz, o amor, a união do Espírito Santo do Senhor e a comunhão do Espírito Santo na vida das nossas famílias nessa manhã. É você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha. Deus te abençoe, fique conosco. Deus tem uma bênção para você e para a sua família nessa manhã. Vamos nos colocar de pé e vamos buscar a presença do Senhor Jesus em oração, pedindo a Ele a sua bênção, a sua direção sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, e que Deus nos abençoe em todo momento, para que nós possamos estar sempre fortes, vivendo o amor do nosso Deus. Curve a sua cabeça e buscamos a presença do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, aqui está, ó Deus, o teu povo, a tua família, ó Pai, diante da tua presença, no teu altar, para a ti render, ó Deus, toda a honra e toda a glória, no qual o Senhor é digno de receber do seu povo, dos seus servos, ó Pai querido. Por isso, meu Pai, nessa manhã, receba a nossa oração, a nossa adoração a ti, ó Deus, reconhecendo sempre a tua soberania, a tua grandeza, e agradecendo acima de tudo pelo sacrifício de amor demonstrado na cruz por nós, ó Pai, aonde o Senhor derramou o seu sangue em favor daqueles que o Senhor ama, que o Senhor quer salvar, que o Senhor quer transformar. Por isso, meu Deus, derrama a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, nos abençoando e nos fortalecendo. Nos dará, ó Deus, uma excelente manhã para vivermos, ó Deus, testemunhando da tua palavra aonde quer que estejamos. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa os enfermos, ó Deus, que agora estão acamados, irmãos, amigos e familiares que necessitam de cura, ó Deus, de restauração. Que o Senhor venha, ó Deus, com a sua mão, com o seu poder, fazer, ó Pai, a tua vontade acontecer nas nossas vidas. Nos fortalece para que nós possamos estar sempre em união e na comunhão do teu Espírito Santo, fazendo a tua vontade. Nos dar a tua palavra, ó Deus, que vai ser trazida e transmitida nesta manhã. Usa o teu servo para que ele não fale de si, mais iluminado pelo teu Espírito Santo. Obrigado por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito por nós até aqui, e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também podeis assentar, amados irmãos. Convido a todos a abrir o seu cantor cristão do hino de número 139, com o título Dia do Senhor. Ele fala que a semana já passou e o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunidos bênçãos tens. Hino de número 139, Dia do Senhor. Cantamos e declaramos a Deus nessa manhã. Declaramos bem forte nosso Deus. Declaramos o nosso Deus. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que reunidas bênçãos tem, e é do 7 o dia melhor de descanso e de louvor. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor, mostra tua compaixão, nossas culpas tirador. Dai-nos hoje tua paz, bênçãos que nos satisfaz. Desejamos te louvar, tua graça que
sentir nesse culto reforçar esperanças do porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. O Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, amados irmãos e querida igreja do nosso Deus nessa manhã. Convidar ao nosso lado nosso querido irmão Timóteo, que irá compartilhar com a igreja a leitura bíblica dessa manhã. Irmão Timóteo. Quero assinar um bom dia a cada um dos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 1 até o versículo 9. A ressurreição de Jesus e seu aparecimento às mulheres. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 9. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela leitura que foi realizada. Pedimos que possa abençoar a vida de cada irmão que está, para os passos daqueles que ainda virão, para que assim juntos, Pai, possamos ser edificados pela Tua Palavra, aprender mais de Ti, Pai. Abençoa também todo o transcorrer deste culto, os hinos que ainda serão entoados, a Escola Bíblica Dominical, também o Teu servo que vai trazer a mensagem, Pai. Abençoa também aqueles que ouvirão esta mensagem, Pai, tanto as mensagens cantadas quanto aquela que vai ser trazida pelo Teu servo, Pai. Que possa haver conversões de almas e edificação do Teu povo, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Timóteo. Deus te abençoe, meu querido irmão. Declaramos ao nosso Deus o cântico com o título Deus de Promessa, adorando ao nosso Deus nessa manhã. Cantamos, igreja. Declaramos nosso Deus, ao Deus que tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou, seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus cumpre as suas promessas no meio do seu povo. Nos colocamos de pé, amados irmãos. Vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus nessa manhã, com o milagre de Jesus, com o título 5 pães e 2 peixinhos. Enquanto cantamos, você pode entregar o teu dízimo, a tua oferta no altar do nosso Deus nessa manhã. Declaramos ao Senhor: declara, igreja. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e
sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, porque tens aí nesse cestinho. Com muita fé. E com muita fé o menino disse: o quê? 5 pães E 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar com muita alegria, em poder ajudar. Mais forte, igreja, declare. Então Jesus levantou seus olhos E viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome. e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, e com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Amém. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Luana, Suzana. Que Deus nos abençoe. Nesse momento você passa então a ouvir a mensagem da palavra de Deus nessa manhã. Queridos irmãos, é mais uma oportunidade que nós temos, dado pelo Senhor, de estarmos aqui para falar do amor do nosso Deus. Eu quero falar para os irmãos que eu não estou muito bem de saúde. Eu tenho, um tempo, teve problema de labirintite e ultimamente tem voltado. Estou tomando remédio, mas minha cabeça tem hora que ela quer rodar um pouquinho. Esperamos que vai dar para mim aguentar aqui com os irmãos. Os irmãos sempre orem pela minha saúde,
E também vou pedir à igreja que nos ajude nas nossas leituras da nossa mensagem, porque a minha visão já não está ajudando muito bem aqui na leitura da mensagem. Tem hora que às vezes falha um pouquinho. Eu pedi que a igreja pode ficar de prontidão aí para nos ajudar a acompanhar assim, a leitura das referências. Nós temos nessa manhã, irmãos, uma parte que eu tenho escolhido para falar para a igreja do Senhor, um assunto muito importante para nós, como servo de Deus. O tema da nossa mensagem nesta manhã é: o fim está próximo. O assunto da nossa mensagem nesta manhã é: o fim está próximo. Abrindo nossa Bíblia para o livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Vamos acompanhar essa leitura, que é muito importante, irmão, para nós meditar nesta manhã. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: o fim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vamos fazer essa leitura. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também desses. Ainda de pés, oremos ao Senhor com nosso irmão Carlos Floriano. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu procurando, irmãos, o que eu podia falar nesta manhã, neste domingo, nesse segundo domingo. Encontrei essa passagem, irmão, muito, muito importante, muito interessante, mas com muita responsabilidade para o povo de Deus, que o fim de todas as coisas está chegando, está próximo. É a primeira leitura que nós fizemos no livro de 1 Pedro, capítulo 4,
versículo 7. Nós vemos os acontecimentos que se dá na face da terra. Os acontecimentos que se estão dando, irmão, diariamente no mundo. Então a Bíblia tem nos relatado, tem deixado claro para nós saber quando é que está chegando os dias finais. Então nós estamos vendo aí os acontecimentos diários nos 4 cantos da terra. Como eu falei, quando eu falar a próxima referência, que os irmãos possam nos ajudar, abrindo a sua Bíblia para ler assim a referência. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos. O versículo que nós lemos, versículo 7 do 4. Ele disse assim, vou repetir. Olha, o fim de todas as coisas está próximo. Por que ele falou isso? É uma advertência que ele deixou para nós, irmãos. Porque quando foi escrita essa palavra, estava bem longe. Mas hoje, irmão, dia 9 de abril de 2023, está próximo realmente. Pelo que nós vemos os acontecimentos que se dá na face da terra. Podemos dizer que essa passagem que nós lemos hoje está realmente próximo, o fim de todas as coisas. E o que nós devemos fazer? Como devemos então encarar esses dias? Sendo, irmão, criteriosos, sendo obediente, sendo sincero, filho de Deus implacáveis, para que nós possamos então completar a nossa carreira como servo fiel. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, que nós possamos realmente estar de pés, orando, como nós fizemos agora, orando todos os dias, orar sem cessar. A Bíblia nos diz, orai sem cessar. Por que orar sem cessar? Pedindo força, pedindo direção, pedindo a nossa alimentação, pedindo tudo que é necessário através das nossas orações. Mas eu quero mostrar para os irmãos, que eu notei aqui algumas passagens do que está acontecendo no mundo, através do noticiário, que os irmãos devem estar acompanhando, irmão. Como nós vimos alguns meses atrás, a Rússia teve aquele grande terremoto. A Ucrânia, na Turquia, aliás, na Síria, grande terremoto. Na Rússia, na Ucrânia, guerras. Vamos então olhar a primeira referência aqui em Mateus 24, 6 e 7. Alguém pode ler para nós? Mateus 24, 6 e 7.
Então, os irmãos ouviram aí a leitura, que é justamente o aviso para a igreja do Senhor. Ele disse que não é necessário você ficar triste. Não, irmão. Esses acontecimentos que se dá na face da terra é para nós ficar sabendo de que mais perto está a nossa salvação do que quando cremos no princípio. A nossa salvação está mais perto do que quando cremos no princípio. Porque estamos chegando no final da nossa carreira. Está chegando ao final de ser destruído esse mundo para termos um novo mundo. Mas nós vemos o que está acontecendo na face da terra, como nós mencionamos aqui. Na França, Israel, grandes desentendimentos. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acre, Manaus, a fúria dos rios. Maranhão, alagando as cidades, irmãos. Então, os grandes teólogos, os homens estudiosos estão muito preocupados com o que está acontecendo. Por que está acontecendo? E a Bíblia diz, não é de admirar. Não se admire. Porque é mistério, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vamos ler o versículo 14 de Mateus 24. Quem que tem aí, pode ler para nós. Viu? Se os irmãos ouviram a leitura, os irmãos ouviram aí o que o irmão falou, para chegar realmente o final de todas as coisas. Para que esse mundo seja um novo mundo, é necessário que este evangelho que nós estamos falando nesta manhã seja pregado em todo o continente deste mundo, em toda a face da terra. Não sabemos como vai chegar. A transmissão é muito grande. O conhecimento do homem está muito elevado. A sabedoria do homem está muito elevada na face da terra. Não sabemos quando vai ser concluído o último a anunciar o evangelho do reino, para que chegue realmente o fim. Mas, pelos acontecimentos que nós estamos vendo, está próximo o fim de todas as coisas. Agora, queremos dizer que, meus queridos irmãos, que não podemos ficar desanimados. Não podemos ficar tristes. Como vamos enfrentar o dia da vinda do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Quinze, 7. Vamos ouvir, então, o versículo, a primeira parte do 15, 7 diz assim: depois, quem pode ler esse versículo para nós?
Irmãos, então, aliás, não era esse versículo não, desculpe, irmão. É 1 Crônica, capítulo 15, versículo 7. 1 Crônica, capítulo 15, versículo 7. Minha vista aqui já está falhando um pouco, né, irmão? Alguém encontrou esse versículo? Quinze, 7. Então, a primeira parte que nós lemos da nossa mensagem é essa. A segunda parte, nós vamos agora para Mateus, Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 9. Lucas, capítulo 21, então, os irmãos ouviram daí. Quando ouvires falar de guerra e de rumores de guerra, não assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Mas só que é necessário que isso aconteça, irmão. Até o versículo 11 diz assim: versículo 11 do 21. Então, os irmãos estão vendo aí, nós estamos mostrando para os irmãos o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, é uma extrema corrupção dos últimos dias. Extrema corrupção dos últimos dias. Nós estamos nesses últimos dias, irmãos. A igreja do Senhor deve estar preparada para que quando chegar esse dia, esse momento, que é num piscar de olho, a igreja do Senhor deve estar pronta, esperando esse momento, para nós, então, habitar com o Senhor na glória. Meus queridos irmãos, a nossa vida aqui deve ser uma vida que fique brilhando aqui nesse meio, porque nós estamos no meio de uma geração adulta e pecaminosa. A igreja do Senhor deve brilhar como luz, porque esse mundo está cada vez mais indo para as trevas, indo sem direção. As pessoas não se entendem mais. Ontem nós estávamos vendo uma reportagem, mais de 1000 pessoas saquearam lá no supermercado, nos supermercados e nas farmácias lá em São Paulo. Mais de 1000 pessoas. Quer dizer, as pessoas estão sem entendimento, sem direção, estão sem compreensão das coisas normais. Então estão atacando assim. A polícia fica agindo de uma maneira que depois entra aquele direitos humanos, mas não pode ser assim. Quer dizer, ninguém entende mais. Nós vimos como foi atacada as escolas. Ficar lembrando da escola que a irmã
leciona. Em todo o Brasil há um grande perigo. E o que podemos fazer? As autoridades procuram agir da melhor maneira para dar proteção a todos os órgãos. No hospital, um mau elemento entrou e foram 7 pessoas. Então está assim, está desse jeito a nossa vida aqui na face da terra. Alguém procura para nós no livro de Jó, capítulo 23, versículo 11. Vocês ouviram aí? Nós conhecemos a vida desse homem que a Bíblia tem relatado. Jó, ele passou uma vida de grande sofrimento, mas o seu último estado foi melhor do que o primeiro, porque ele guardou a fé, ele guardou a confiança no Deus que estava ali dando toda a proteção. Nesse mundo, irmão, nós vivemos assim, mas devemos guardar a fé. Guardar a fé, porque esse mundo está cada vez mais agitado. Terceiro e último ponto, vamos ler no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Então, os irmãos estão acompanhando aí essa leitura, que é muito importante para nós permanecer como nossos antepassados permaneceram, fiel até o fim. Não vamos desanimar, irmãos. Tudo que está acontecendo aqui, a Bíblia diz que é o princípio das dores. É o princípio das dores. Quando ele fala o princípio das dores, ele faz menção realmente das nossas irmãs, das mulheres, quando vão ter o seu neném. É aquele momento tão difícil que elas passam. Os irmãos conhecem, né? As irmãs sabem muito bem aquele período tão difícil que elas estão passando. Então, é assim que o povo de Deus, que nós estamos vendo nesses dias, dias difíceis. E o que podemos fazer para melhorar? Nada, absolutamente nada. Só orar ao nosso Deus, pedindo a nossa proteção e orando pelas autoridades para que possam dirigir o mundo que foi feito. Mas para melhorar o país, o seu estado, o seu município, não tem melhora, porque a Bíblia está dizendo, dias difíceis é o que nós estamos atravessando. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim:
que aprendam sempre que aprendam sempre e jamais possam chegar ao conhecimento da verdade. 8. E de modo, quase não estou conseguindo, olha, ler. Até o versículo 2 Pedro 3, 7 até o 10. Aí, irmãos, vocês ouviram essa leitura? Foi uma leitura longa, mas foi para mostrar para a igreja do Senhor que é assim que devemos estar, atento, sabendo de que, para nós, o povo de Deus aguarda novo céu e nova terra. É o versículo 13. Novo céu e nova terra. E para concluir, irmãos, minha vista está muito... Para concluir, nós vamos ler 2 versículos para finalizar, irmão. 24 e 25 de Judas. Vou ler aqui, irmão. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as coisas, e agora, desde agora e para todo o século. Amém. É isso que o povo de Deus deve colocar na sua mente, porque é Ele que nos sustenta, foi Ele que nos criou, e Ele nos conduz cada dia, e Ele que vai nos apresentar diante da sua glória, esse povo remido, esse povo sofrido, mas um povo que tem a esperança desse Deus verdadeiro. Ah, meus irmãos, a nossa vida aqui, nesse mundo, ela deve ser uma vida não somente de sofrimento, mas uma vida de alegria, sabendo de que com o Senhor, nosso Deus, nós somos mais do que vencedores. Com o nosso Deus, nós somos mais do que vencedores. Amém.